Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado? Então deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E não esquece que você pode se tornar um membro aqui do canal e assim ter acesso a benefícios exclusivos, como selos que vão ao lado do seu nome e emojis pra você usar nos comentários dos episódios ou chats das lives. Você também pode contribuir através do botão Valeu, assim o seu comentário fica em destaque entre os demais, ou então mandar sua pergunta pro Papo Furado, QR Code na tela ou link na descrição. Nascido entre 1882 e 1883, Grindelwald foi considerado por anos o bruxo das trevas mais perigoso do mundo. Pouco se sabe sobre sua origem e infância, mas ele provavelmente nasceu e cresceu na Áustria, onde ficava o seu imponente castelo, que anos mais tarde se tornaria uma prisão para os seus opositores. Educado no Instituto de Magia Durmstrang, Grindelwald se destacou em vários campos da magia. Era um jovem extremamente talentoso, de personalidade atraente e cativante, descrito como alguém de natureza alegre e selvagem. Em algum momento de sua juventude, Grindelwald teve uma visão de si mesmo ascendendo ao poder e domínio do mundo bruxo. Suas motivações eram pautadas no que ele acreditava ser uma grande injustiça: os bruxos viverem de forma clandestina, enquanto muitas leis bruxas favoreciam e protegiam os trouxas. Grindelwald nutria nojo e desprezo por aqueles que não possuíam magia, o que ele disfarçava muito bem atrás de um discurso educado e cativante. Ainda em seus anos escolares, Grindelwald descobriu sobre as lendárias Relíquias da Morte, e atrelado ao seu desejo de dominar os trouxas e fazer dos bruxos verdadeiros senhores do mundo, ele se aprofundou nas pesquisas e na busca desses artefatos. Ao longo de sua carreira escolar, Grindelwald ficou cada vez mais obcecado pelas relíquias, a ponto de se apropriar do símbolo rúnico que representava os artefatos como seu emblema pessoal, marcando esses símbolos nas paredes da escola. Aos 16 anos, próximo a completar os seus estudos, Grindelwald foi expulso de Durmstrang pelo que foi chamado de experimentos perturbadores, o que foi um sinal de alerta preocupante, tendo em vista a tolerância da escola com artes das trevas. Durmstrang era uma escola que não só permitia o uso de artes das trevas, como incentivava e ensinava artes das trevas. Então, para o Grindelwald ser expulso pelos seus experimentos perturbadores, ele devia passar muito dos limites. Após sua expulsão de Durmstrang, a busca de Grindelwald por informações sobre as Relíquias da Morte o levaram a Godric's Hollow, na Inglaterra, onde, segundo as suas pesquisas, Ignotus Peverell, que teria sido o primeiro dono da capa de invisibilidade, havia vivido toda a sua vida. A tia-avó de Grindelwald era Bathilda Bagshot, a historiadora mágica mais importante do século XIX e XX. E para a sorte de Gellert, ela morava justamente no mesmo vilarejo que Ignotus vivera. Grindelwald acreditava que naquele local ele teria chances mais promissoras de encontrar pistas sobre as relíquias. Talvez até, quem sabe, uma das 3 relíquias da morte. Afinal, era comum que os descendentes vivessem nos locais que um dia seus antepassados viveram. Então, a chance da capa de invisibilidade nunca ter saído de Godric's Hollow existia. Hospedado na casa de sua tia-avó, Bathilda Bagshot, Grindelwald tinha acesso a um tesouro de livros e informações, sem contar a própria fonte de informações que era sua própria tia-avó. Em um dia de verão, no ano de 1899, Bathilda Bagshot apresentou o sobrinho neto a um vizinho do vilarejo de idade próxima a Grindelwald, que ela julgava tão genial quanto ele. Os dois adolescentes tinham muito em comum. Eles eram intelectuais e jovens bruxos talentosos, que também eram idealistas e ambiciosos. Albus Dumbledore estava preso a Godric's Hollow depois da morte de sua mãe. Ele era responsável por seus irmãos mais novos, Aberforth, com um temperamento bastante difícil, e Ariana, que tinha saúde bastante debilitada. Não demorou para que Dumbledore se encantasse pelas ideias de Grindelwald. E não só isso, Albus Dumbledore se apaixonou por ele. Então, passou a deixar alguns de seus princípios de lado. Os dois passavam o dia inteiro juntos, imersos em planos para estabelecer o poder dos bruxos sobre os trouxas, dominar e exercer o seu lugar de direito. E encontrar as Relíquias da Morte era o que tornaria isso possível. Mesmo passando o dia inteiro juntos, não era raro Dumbledore e Grindelwald enviarem corujas um para o outro na calada da noite,
trocando cartas sobre esses planos. Em uma dessas cartas, guardada por Bathilda Bagshot, Albus contestava a forma que Grindelwald argumentava sobre a dominação dos trouxas. Mesmo concordando sobre o lema "pelo bem maior", Dumbledore apontava que eles tinham também uma grande responsabilidade, além de destacar que haveria momentos em que eles discordariam e que essa responsabilidade para com os trouxas governados seria sempre um ponto de equilíbrio na construção dos seus planos, e que eles só deveriam usar força necessária em casos de resistência, sem exageros, porque esse, no caso, os exageros, havia sido o erro de Grindelwald em Durmstrang. Grindelwald, muito inteligente, selou um pacto de sangue com Dumbledore, onde os dois juraram nunca se atacar. Como Grindelwald era um vidente, ele provavelmente deve ter visto que Dumbledore poderia ser um problema para ele no futuro. As visões de Grindelwald, assim como profecias feitas por videntes, poderiam ou não acontecer. E essa foi a forma que ele encontrou de se proteger do Dumbledore, que, perdidamente apaixonado, nem percebeu a gravidade do que estava fazendo. Durante 2 meses inteiros, esses foram os dias de Gellert Grindelwald e Albus Dumbledore. Até que um dia, Aberforth, cansado da forma como Albus estava agindo, começou a discutir com o irmão, tentando trazê-lo de volta à realidade, porque o Dumbledore queria partir com Grindelwald, levando os irmãos, mesmo Ariana sendo bastante debilitada por questões de saúde, na busca pelas Relíquias da Morte. O Grindelwald estava na casa deles nesse momento, não gostou nem um pouco de como Aberforth se meteu na situação, e então eles acabaram duelando. O Grindelwald acabou usando a maldição Cruciatus em Aberforth, e Dumbledore tentou proteger o irmão. Eles começaram um duelo, só que como eles haviam feito um pacto de sangue e não podiam lutar um contra o outro, provavelmente essa deve ter sido a causa de uma das tragédias que mais assolou Dumbledore pelo resto de sua vida, a morte de sua irmã, Ariana Dumbledore. Não se sabe quem matou Ariana naquele dia, mas depois que a confusão e os feitiços pararam, ela estava morta no chão. Ariana Dumbledore era uma obscurial. Ela ficou completamente apavorada com o que estava acontecendo. Então não se sabe ao certo o que ocorreu nesse momento. Talvez o pacto de sangue tenha influenciado, talvez a própria Ariana tenha se descontrolado, enfim. Mas Grindelwald parecia saber o que tinha acontecido, e isso deixava Dumbledore apavorado. Grindelwald fugiu, foi imediatamente para a casa de sua tia-avó Bathilda Bagshot e, segundo ela, estava bastante perturbado e exigiu que fosse embora de volta para sua terra o mais rápido possível, e no dia seguinte deixou Godric's Hollow. Algum tempo depois, muito longe de Godric's Hollow, surgiram boatos de que um famoso artesão de varinhas chamado Mikhail Gregorovitch estava sob posse de uma varinha extremamente poderosa, com propriedades únicas, e tentava replicá-la. Grindelwald, que não havia desistido dos seus planos, embora soubesse das dificuldades que encontraria no caminho por não ter Dumbledore ao seu lado, continuava na busca pelas Relíquias da Morte. Durante uma noite chuvosa, Grindelwald invadiu a oficina de Gregorovitch e o atordoou, roubando a varinha das varinhas e tornando-se assim o seu novo mestre. Agora, Grindelwald estava mais um passo à frente em seu objetivo. Em novembro de 1926, Grindelwald foi responsável por ataques devastadores pela Europa, cometendo massacres em massa e atraindo a atenção internacional das autoridades bruxas. Vários dos ataques também chamaram a atenção do mundo trouxa, arriscando a exposição dos bruxos. Então, não demorou para que ele virasse manchete mundial. Em resposta às ações de Grindelwald, ele se tornou um dos bruxos mais procurados do mundo, alvo de uma caçada internacional. E mesmo sendo localizado algumas vezes, ninguém conseguia capturar Grindelwald. Todas as vezes que as autoridades estiveram diante dele, ele conseguiu escapar. Gellert Grindelwald permaneceu escondido por um período em um castelo abandonado, provavelmente localizado na Suíça. Então, em 28 de novembro de 1926, a Confederação Internacional dos Bruxos descobriu esse lugar e o Ministério da Magia suíço, comandado por Heinrich Eberstein, enviou aurores para cercar e capturar Grindelwald, que matou todos eles com apenas um movimento de varinhas e depois abandonou o local. Percebendo os riscos de ser capturado, Grindelwald começou a reunir um exército de seguidores que simpatizavam com suas ideias. Não só para que seu nome começasse a ter mais força, mas também para ter o apoio daqueles que se sentiam traídos pelas leis bruxas que favoreciam os trouxas. Conforme o seu poder aumentava,
Grindelwald sabia que Dumbledore, o único bruxo poderoso suficiente para derrotá-lo, não deixaria que ele ascendesse totalmente ao poder. Mesmo existindo um pacto de sangue entre eles que os impediam de lutar pessoalmente, Grindelwald sabia que Dumbledore era completamente capaz de comprometer e atrasar seus planos sem precisar enfrentá-lo cara a cara. Enquanto isso, longe da Europa, acidentes misteriosos causados por uma força destrutiva em Nova York chamam a atenção de Grindelwald, que, em dezembro de 1926, parte para a América do Norte motivado por uma visão que teve muitos anos antes, onde um Obscurus extremamente poderoso matava o homem que ele mais temia, Albus Dumbledore. Seu próximo passo, ao invés de ataques diretos, foi se infiltrar no Congresso Mágico dos Estados Unidos. Assim, ele tentaria encontrar o Obscurial e usá-lo em seu plano. Grindelwald subjuga o braço direito da presidente do Macusa e chefe de segurança mágica Percival Graves, assumindo sua forma através de transfiguração humana. Disfarçado de Graves, Grindelwald começa a tentar rastrear o Obscurial e chega a um jovem órfão chamado Credence, acreditando que ele tivesse alguma ligação com a criança que portava o Obscurus, já que sua visão não mostrou o Obscurial em si, mas somente a força destrutiva e Credence. E Grindelwald, sabendo que a média de vida dos Obscuriais era de no máximo 8 a 10 anos, ele acreditava que a criança pudesse ser uma entre as quais a mãe adotiva de Credence, uma fanática religiosa que liderava um movimento anti-bruxos, alimentava e cuidava. Grindelwald manipula Credence emocionalmente para ajudá-lo a encontrar o Obscurial, com a promessa de protegê-lo de sua mãe adotiva abusiva e ensiná-lo magia. Durante o tempo que ficou infiltrado, Grindelwald prendeu Newt Scamander, levado para uma acusa pela ex-Auror Tina Goldstein por violar a lei que proibia criaturas mágicas nos Estados Unidos e também por acreditar que Newt era um dos responsáveis pela exposição de magia que tinha acontecido naquele território, e ele realmente tinha contribuído um pouquinho. Tina chega a uma acusa enquanto a Confederação Internacional dos Bruxos está reunida discutindo sobre o assassinato do senador trouxa Henry Shaw, o que fez o nível de exposição em magia atingir níveis alarmantes e inaceitáveis. Newt Scamander e Tina Goldstein foram submetidos a interrogatório e a mala com as criaturas de Newt foi apreendida. Durante o interrogatório, Grindelwald descobre que Newt mantinha um Obscurus dentro de sua maleta e ele demonstra um interesse que quase estraga o seu disfarce. E então, em um esforço para esconder os seus próprios rastros e transformar Newt em bode expiatório, ele sentencia tanto Newt quanto a Tina à morte. Do outro lado de Nova York, Mary Lou Barrymore, mãe adotiva de Credence, e sua irmã adotiva, Cassidy, são mortas pelo Obscurial. Grindelwald vai imediatamente até o local e obriga Credence a levá-lo até sua irmã adotiva mais nova, Modesty, acreditando que ela seria a responsável. Quando eles chegam ao local e o Grindelwald acreditava que ela seria o Obscurial, ele dispensa Credence, dizendo que não precisava mais dele e que ele era incapaz de aprender magia porque era um malogro, ou seja, vinha de uma família bruxa, mas não tinha desenvolvido poderes, que é somente um outro nome para abortos. Isso, obviamente, deixa Credence furioso, porque ele se sentiu usado e traído. E então Grindelwald descobre que, na verdade, o Obscurial era Credence o tempo todo, que ele interpretou sua visão de forma errada, já que ele imaginava que Obscuriais não passavam de 10 anos, ele nunca achou que o Credence poderia ser um Obscurial. Por isso ele tentava fazer o Credence descobrir quem era a criança que tinha esses poderes, porque ele viu o Credence na visão, viu o Obscurus e achava que o Obscurial tinha relação com o Credence, não que o Credence era o Obscurial. Extremamente surpreso e satisfeito, Grindelwald tenta trazer Credence de volta para o seu lado porque ele viu que ele era extremamente forte. Porém, furioso e descontrolado, Credence sai destruindo a cidade de Nova York e expondo a comunidade bruxa. Grindelwald o persegue, tentando trazê-lo para o seu lado, só que Newt Scamander e Tina Goldstein, que haviam conseguido escapar do Macusa com a ajuda de Queenie Goldstein e de Jacob Kowalski, também interferem e tentam ajudar Credence. Eles até conseguem acalmar o Credence por um tempo, mas o Grindelwald, em todo esse momento disfarçado como Percival Graves, todos acreditavam que ele era Percival Graves, lutava contra Newt Scamander e Tina Goldstein. Durante essa luta, a presidente Pickery chega com Aurores no local e ataca o Credence, aparentemente o matando, o que faz o Grindelwald ficar furioso e se revoltar contra eles, dizendo que não se submeteria mais àquele formato de lei que os bruxos viviam como ratos escondidos enquanto as leis protegiam e favoreciam os trouxas. A
presidente ordena a sua prisão, que ele entregue a varinha, e diversos aurores o atacam. Porém, Grindelwald consegue se defender perfeitamente de todos eles e sem dificuldade nenhuma, derrubando esses aurores com seus próprios feitiços. Porém, em um momento de distração, Newt e Tina conseguem desarmar Grindelwald e Newt revela a verdadeira identidade do bruxo, que Percival Graves era, na verdade, Gellert Grindelwald disfarçado. E então o bruxo mais procurado do mundo é preso pelo Congresso Mágico dos Estados Unidos. Grindelwald permanece preso nos Estados Unidos e sob vários feitiços poderosos que o deixavam completamente imobilizado. Mas ele ainda tinha um de seus maiores poderes, o discurso. Foi preciso trocar a guarda de Grindelwald 3 vezes, porque ele sempre conseguia persuadir e convencer os bruxos que estavam ali a se juntar a ele. Dessa forma, o Macusa decide cortar sua língua. Depois de 6 meses preso, Grindelwald seria transferido para a Europa para responder pelos seus crimes cometidos lá. Mal sabiam os responsáveis por essa transferência que Grindelwald persuadiu Abernathy, um bruxo que trabalhava no Macusa, e o trouxe para o seu lado. Momentos antes da transferência, sem que ninguém soubesse, o Abernathy libertou Grindelwald dos feitiços poderosos que o mobilizavam e ficou em seu lugar, assumindo a forma do Bruxo das Trevas, enquanto Grindelwald assumia a forma dele através de transfiguração. Grindelwald, que estava sob a forma do Abernathy, aparata na carruagem, matando os aurores que escoltavam e faziam a segurança, libertando Abernathy, revelando que foi o bruxo que teve a língua cortada e não ele, porque ele já estava no lugar do Grindelwald. Assim, o Grindelwald recupera o Pacto de Sangue que estava em posse de Spillman, que era do Ministério da Magia britânico e estava acompanhando a transferência, e ele é jogado na Baía de Nova York. Além disso, o Grindelwald joga o Antônio, que era o seu chupacabra de estimação, pela janela, o que foi completamente sem necessidade, vamos concordar aqui. 3 meses se passaram e Grindelwald, com seus seguidores, se instalaram em Paris. Eles buscavam por Credence, que havia sobrevivido ao ataque de Nova York e fugido para a Europa, tentando encontrar suas raízes, suas origens e entender quem ele era. Durante esse tempo, Grindelwald arquitetou um plano para atrair a atenção de Credence e revelar a sua verdadeira origem, assim o trazendo para o seu lado. Afinal, ele queria usá-lo como arma para destruir o Dumbledore. Enquanto isso, alguns supremacistas puro sangue acreditavam que Credence era na verdade Corvus Lestrange, meio-irmão de Leta Lestrange, que acreditavam ter morrido em um naufrágio muitos anos antes, mas havia retornado, como dizia uma profecia, para liderar os bruxos na luta contra os trouxas e fazer com que tomassem seu lugar de direito. Sabendo desse anseio por um líder, o Grindelwald se aproveita da situação. Porém, o Grindelwald havia descoberto a verdadeira origem do Credence. Ele sabia que ele não era Corvus, e provar isso a Credence era importante, porque dessa forma era mais fácil trazê-lo para o seu lado, e era extremamente importante para o Grindelwald ter o Credence ao seu lado, porque a sua visão mostrou um Obscurial matando Dumbledore. Grindelwald elimina qualquer vestígio que pudesse gerar dúvidas em Credence sobre sua origem, matando a bruxa que teria levado Corvus para os Estados Unidos quando ainda bebê, e deixando ao alcance de Credence a árvore genealógica dos Lestrange, que mostrava que Corvus realmente estava morto. Gellert Grindelwald convoca bruxos e bruxas para um discurso onde ele compartilha uma visão sobre a Segunda Guerra Mundial dos Trouxas e a explosão das bombas atômicas que viriam a acontecer. Então ele usa esse discurso ressaltando a arrogância dos trouxas, a sede por poder deles e as barbaridades que eles cometiam, alegando que era isso que ele queria impedir, que era isso que ele queria lutar contra. E em um discurso muito bem articulado, Grindelwald diz: "Vocês vieram aqui por um desejo e por saberem que os métodos antigos não nos servem mais. Vocês vieram hoje porque desejam algo novo. Dizem que eu odeio os non-magics, os trouxas, os não-magi, os sem feitiço. Eu não os odeio, porque eu não luto por ódio, e digo que os trouxas não são inferiores, mas diferentes, não são inúteis, mas de valor distinto, não são descartáveis, mas com diferentes propensões. A magia floresce apenas em almas raras, ela é concedida àqueles que vivem por causas maiores. Que mundo construiríamos para toda a humanidade, nós que vivemos pela liberdade, pela verdade e pelo amor?
Chegou o momento de revelar a vocês a minha visão do futuro e o que nos aguarda se não nos rebelarmos e tomarmos nosso lugar de direito no mundo. E então ele mostra sua visão, compartilha sua visão sobre a Segunda Guerra e questiona quanto tempo levaria até os trouxas virarem suas armas cada vez mais potentes para eles, para os bruxos. Embora em seu discurso Grindelwald dizia não considerar os trouxas inferiores, não odiá-los, a verdade é que Grindelwald os enxergava exatamente dessa forma, menos valiosos do que animais de carga. Mas Grindelwald era muito inteligente e, aproveitando do despreparo e violência das forças policiais dos governos bruxos, ele utilizava esse discurso de não violência e que eles na realidade eram as vítimas dos governos, que os governos sim eram violentos e que matavam e prendiam seu próprio povo para proteger os trouxas, enquanto eles tinham que viver escondidos como ratos. Durante esse discurso, uma equipe de aurores do Ministério da Magia britânico, em conjunto com aurores do Ministério da Magia francês, liderados por Theseus Scamander, foram até o local onde Grindelwald discursava, e o Bruxo das Trevas também aproveitou isso em seu favor. Pedindo calma aos que estavam presentes ali, ao mesmo tempo Grindelwald os instigava, os inflamava, tentando provocar uma situação para sua narrativa ser fortalecida. Ele declara ter sido torturado enquanto esteve em Nova York, que muitos de seus seguidores foram mortos pelos aurores, pelo simples fato de buscarem a verdade e a liberdade. Uma das seguidoras do Grindelwald acaba caindo nessa tentação, se descontrola e tenta atacar um auror sendo morta, exatamente como Grindelwald queria. Ele ordena que as pessoas ali fossem embora, que levassem a palavra, que compartilhassem o que eles tinham visto e mostrassem, provassem que não eram eles os violentos. Então, depois desse discurso, depois dos seguidores irem embora, o Grindelwald é cercado pelos aurores, mas com um feitiço das trevas extremamente poderoso, conhecido como Protego Diabólica, ele mata muito dos aurores sem fazer um mínimo esforço. O discurso de Grindelwald foi um sucesso, porque ele conseguiu atrair quem ele queria. Ele leva Credence para o seu lado e inflama a população bruxa contra o governo. Grindelwald revela a Credence que ele era na realidade irmão de Albus Dumbledore e que o bruxo havia o abandonado e queria ele morto. Grindelwald permaneceu escondido enquanto orquestrava mais planos para tomar o poder em escala global. O seu rosto continuava a estampar os jornais como procurado pelos crimes. Mas nesse tempo, sua popularidade também cresceu de forma exponencial entre aqueles que compraram a ideia de que Grindelwald era o salvador que o mundo bruxo precisava. Em algum momento, antes de 1932, Grindelwald se encontra com Dumbledore em Londres. Dumbledore, que agora estava sob posse do Pacto de Sangue entre eles, tenta dialogar que o Grindelwald vinha fazendo era uma completa loucura e sugere que eles desfaçam o Pacto de Sangue, mas Grindelwald ignora e diz a Dumbledore que ele iria destruir o mundo dos trouxas com ou sem o Dumbledore, e ele não poderia fazer nada. Gellert Grindelwald tinha cada vez mais aliados, e o mais perigoso disso é que alguns deles eram bruxos que ocupavam cargos muito importantes nos governos pelo mundo, como Anton Vogel, o ministro da magia da Alemanha e chefe supremo da Confederação Internacional dos Bruxos na época. A Confederação Internacional dos Bruxos é o órgão que os governos bruxos de todo o mundo estão subordinados, ou seja, os ministérios da magia de todo mundo respondem à Confederação Internacional dos Bruxos. E a Confederação Internacional dos Bruxos é composta por delegados. Delegados esses escolhidos pelos governos de seus próprios países para representá-los na confederação. Já o chefe supremo, o líder da Confederação Internacional dos Bruxos, é escolhido por meio de votação. Sabendo que em 1932 aconteceria a eleição para a escolha do novo chefe supremo da Confederação Internacional dos Bruxos, Grindelwald contou com o apoio de Anton Vogel, que praticamente colocou o Ministério da Magia alemão em suas mãos. Como ministro da magia e chefe da Confederação Internacional dos Bruxos, Vogel e seus aurores, chefiados por Helmut, preparam o terreno para que Grindelwald pudesse concorrer ao cargo de chefe supremo, o inocentando de todos os crimes que fora acusado, alegando falta de provas. Mesmo com delegados da Suprema Corte dos Bruxos sendo contra Grindelwald concorrer ao cargo, Vogel diz a eles que se o proibissem, eles iriam ter de enfrentar a revolta dos seguidores de Grindelwald, então deveriam deixá-lo concorrer e o povo teria a resposta, com ele sendo ou não eleito. Claro que com esse movimento para inocentar
inocentar o Grindelwald, os crimes cometidos por ele não foram apagados. Existiam testemunhas, tanto dos atentados na Europa quanto nos Estados Unidos. As testemunhas do assassinato de Leta Lestrange e diversos aurores em 1927, como Teseu Scamander, foram enviados para Erkstag, uma prisão que havia sido desativada e abandonada por seus métodos cruéis e desumanos, mas que após Grindelwald ter o Ministério da Magia alemão ao seu lado, foi mantida em segredo para dar um sumiço naqueles que se opunham diretamente a Grindelwald ou que pudessem comprometer sua campanha eleitoral. Depois de inocentado, Grindelwald comparece ao jantar dos candidatos no Ministério da Magia alemão, onde ocorre uma tentativa de envenenamento da ministra da Magia do Brasil, Vicência Santos, que era um dos nomes mais fortes ao lado do chinês Liu Dao ao cargo de chefe supremo. Esse envenenamento é evitado, mas uma grande confusão ocorre no jantar quando o trouxa Jacob Kowalski, acompanhado pela bruxa Eulalie Rix, tenta enfrentar Grindelwald com uma varinha falsa. No dia seguinte, a manchete do jornal bruxo The Zilbern Fledermaus, que em tradução significa o morcego prateado, trazia a notícia de um atentado contra a vida de Grindelwald, da tentativa de um assassinato do Grindelwald por parte de um trouxa com uma varinha de bruxos. Tudo o que ele precisava para fortalecer a ideia de que trouxas são perigosos e espalhando ali, disseminando uma mentira de que trouxas podiam roubar varinhas de bruxos e usar contra os próprios bruxos. O que seria usado anos depois lá para disseminar mentiras, quando o Ministério da Magia britânico foi tomado pelo Voldemort, o bruxo das trevas aí que sucedeu o Grindelwald. Isso, é claro, fez a popularidade do Grindelwald, agora inocentado, aumentar ainda mais, porque muitos dos bruxos nutriam uma simpatia pela supremacia. Como a disputa pelo cargo estava bastante acirrada entre Vicência Santos e Liu Dao, o fato do Grindelwald passar a concorrer acaba gerando um grande movimento contrário, e Vogel, utilizando essa realidade como o chefe supremo, declara que pelo fato do mundo estar dividido e a cada dia surgir uma nova conspiração que acabou se intensificando com o fato do Grindelwald ser um terceiro candidato, só havia uma forma, uma maneira de decidir sem erro quem poderia ser o novo chefe supremo, e praticamente acaba tirando a escolha do povo. A escolha era por voto, mas como entrou o terceiro candidato, que era o Grindelwald, e eles sabiam que o Grindelwald, mesmo tendo força, iria perder porque a Vicência Santos e o Liu Dao eram os mais fortes, eles tiram o poder do povo bruxo em votar, em decidir, e recorrem a uma antiga tradição que não era mais utilizada, mas era muito conhecida, chamada a Caminhada do Tilling. O Tilling é uma criatura mágica capaz de enxergar uma pessoa por dentro, enxergar a alma da pessoa, capaz de identificar a pureza no coração da pessoa, ou se a pessoa era imprestável, se a pessoa era mau caráter, era ruim, o Tilling conseguiria identificar. E o Tilling se curva diante de uma pessoa na qual ele identifica pureza no coração, uma pessoa honrada. Então, utilizar o Tilling, aquele que o Tilling se curvava diante, acabava sendo escolhido como chefe supremo. Obviamente, tudo isso estava muito bem orquestrado. O plano de inocentar Grindelwald e utilizar o Tilling para escolhê-lo, assim não abrindo margem para que fosse derrotado pelos votos, já tinha sido elaborado por Grindelwald e Anton Vogel lá em Nurmengard, o castelo que o Grindelwald vivia, muito antes das eleições. Eles também sabiam que o Tilling nunca se curvaria ao Grindelwald. Então, Grindelwald elabora um plano e ordena que seus seguidores fossem até a China, de onde essa criatura é oriunda, para sequestrar um bebê Tilling. Quando Grindelwald recebe esse bebê Tilling em suas mãos, ele o mata e zumbifica a criatura, a controlando por magia. Então esse era o cenário em 1932. Tudo isso ia acontecendo para colocar o Grindelwald no cargo de maior poder do mundo bruxo. Testemunhas sendo colocadas em prisões, mentiras sendo espalhadas na mídia, um golpe tirando dos bruxos a escolha do voto e a fraude utilizando uma criatura morta e zumbificada. A cerimônia da caminhada do Tilling acontece em Butão, em um local sagrado para os bruxos conhecido como Ninho da Águia. Os candidatos, mesmo contrariados com toda essa situação, vão até o local e a cerimônia acontece. Ao mesmo tempo que os seguidores de Grindelwald e os aurores do Ministério da Magia alemão tentam capturar Newt Scamander porque Grindelwald descobriu que existiam 2 Tillings, que essas criaturas eram gêmeas e os seus seguidores haviam conseguido somente um e não 2, e isso poderia arruinar todo o seu plano. Mas a cerimônia acontece, o Tilling zumbificado se curva diante de Grindelwald e ele é escolhido como o chefe supremo da Confederação Internacional dos Bruxos. Assim que é escolhido,
A primeira ação de Gellert Grindelwald é torturar o trouxa Jacob Kowalski na frente de todos, alegando que aquele era o homem que tentou matá-lo e que ele queria se casar com uma bruxa para enfraquecer a espécie dos bruxos e que eles não podiam permitir que vermes como o Jacob fizessem aquilo. Como chefe supremo, Gellert Grindelwald declara guerra aos trouxas. Do outro lado, Dumbledore, através de ação com bruxos confiáveis de uma rede que ele mantinha, havia bolado um plano para levar o verdadeiro Tilly, irmão daquele que o Grindelwald assassinou, para expor a verdade. E eles conseguem fazer isso. Anton Vogel tenta insistir que o verdadeiro Tilly era aquele que havia escolhido o Grindelwald, mas o efeito da zumbificação e do feitiço que controlava o bichinho parece se desfazer. Os delegados da Confederação Internacional dos Bruxos enfrentam Vogel exigindo que ele declarasse uma nova votação. Enquanto isso, nesse tempo, quando o verdadeiro Tilly faz a caminhada, ele vai até o Dumbledore, se curvando a ele para que ele se tornasse o chefe da Confederação Internacional dos Bruxos. Porém, o Dumbledore não aceita, porque ele não se sentia digno, muito menos preparado, e o Tilly caminha em direção a Vicência Santos, a ministra da magia do Brasil, que dessa forma foi escolhida pelo Tilly. Furioso pelo fracasso de seu plano, o Grindelwald tenta matar Credence, que, em meio a tudo isso, alega que o Grindelwald estava mentindo, tentando usar as pessoas e enganá-las. Só que Albus e Aberforth Dumbledore saem em defesa de Credence. E por algum motivo, o pacto de sangue entre Albus Dumbledore e Gellert Grindelwald é quebrado. Quando isso ocorre, os dois bruxos entram numa espécie de dimensão espelhada onde o tempo passa muito mais lentamente do que o comum, e lá eles travam um breve duelo, intenso, mas breve. E quando o pingente que continha o sangue dos dois toca ao chão e essa dimensão é desfeita, os dois param de lutar. Ninguém ali presenciou isso acontecendo, porque aconteceu em fração de segundos, enquanto o pingente caía no chão. Grindelwald se vê cercado por Theseus Scamander, que foi resgatado de Erkstag, e pelos delegados da Confederação Internacional dos Bruxos e a própria Vicência Santos, chefe suprema. Então ele conjura um escudo em torno de si e declara que nunca foi inimigo dos bruxos e nunca seria, e novamente foge. O paradeiro de Grindelwald passa a ser desconhecido, mas ele não desistiu de seus planos, e no ano de 1939, como ele previra, a Segunda Guerra Mundial dos Trouxas acaba estourando. A única coisa que nós sabemos sobre o Grindelwald nesse período, infelizmente porque não continuaram os filmes de Animais Fantásticos, é que ele continuou cometendo as piores atrocidades na tentativa de tomar o poder do mundo bruxo. Ele aprisionava os seus opositores nas celas de seu castelo em Nurmengard, declarando abertamente guerra contra os trouxas. Nós só podemos imaginar que, como o mundo bruxo estava em um período de caos inserido na Segunda Guerra, o Grindelwald se aproveitou muito dessa situação. Em 1939, o ministro da magia britânico Hector Foley acabou perdendo o cargo por não ter levado a sério a ameaça que o Grindelwald era. Então, o mundo trouxa e o mundo bruxo estavam num completo caos. Mesmo estando livre do Pacto de Sangue, Dumbledore ainda evitou o confronto com Grindelwald, apesar da crença de muitos de que ele era o único bruxo habilidoso o suficiente para deter o Bruxo das Trevas. O resultado disso foram mais e mais mortes, o reinado de Grindelwald se intensificando e as suas ideias se espalhando cada vez mais. Grindelwald sabia que, mesmo sem o Pacto de Sangue, Dumbledore tinha medo de enfrentá-lo, não por considerá-lo menos habilidoso ou poderoso, mas sim porque Grindelwald sabia quem entre eles tinha de fato lançado o feitiço que matou Ariana no verão de 1899. E isso era o que o Dumbledore mais temia. Quando se tornou vergonhoso demais para o Dumbledore evitar o confronto com Grindelwald, que se mostrava imparável, porque muitas pessoas estavam morrendo e ele era o único capaz de deter o Grindelwald. Então, na madrugada do dia 2 de novembro de 1945, Grindelwald foi finalmente confrontado por Dumbledore em um duelo de proporções históricas, declarado por testemunhas como um dos maiores duelos já vistos na história do mundo bruxo. Mesmo Grindelwald sendo mestre da varinha das varinhas, Dumbledore ainda o derrotou, se recusando a matar o Bruxo das Trevas e tornando-se o novo mestre da varinha. Segundo o que Rita Skeeter escreveu anos mais tarde na biografia de Dumbledore, algumas pessoas presentes disseram que o histórico duelo não foi tão intenso assim como diziam e que Grindelwald conjurou uma bandeira branca da ponta da varinha se rendendo, mas vindo de Rita Skeeter,
não se sabe até onde isso pode ser verdade. Dumbledore entregou Grindelwald às autoridades, onde ele foi julgado e condenado à prisão perpétua. E ironicamente ele foi preso em Nurmengard, sendo o único prisioneiro da prisão que ele mesmo utilizava para aprisionar os seus opositores, e que na entrada dizia a frase "para o bem maior". Grindelwald, agora preso sem conseguir escapar, foi mantido sozinho, sob diversos feitiços de proteção, na cela mais alta do castelo de Nurmengard. Ironicamente, ele foi preso onde ele usava de prisão para os seus opositores, e ele permaneceu ali durante 53 anos. Em uma noite, no ano de 1998, Grindelwald, que com o passar dos anos se tornou frágil e quase esquelético, dormia enrolado em um cobertor no chão de pedra. Em sua boca faltavam a maioria dos dentes. Com um barulho, Grindelwald acordou, se virou e viu sem surpresa nenhuma que Lord Voldemort estava parado dentro de sua cela. Aquele que havia tirado o seu título de Bruxo das Trevas mais perigoso dos últimos tempos. Voldemort estava ali depois de rastrear o caminho da Varinha das Varinhas, na esperança de saber o que havia acontecido com o artefato. Grindelwald, que disse saber que o Voldemort um dia iria até ele, mente dizendo não saber o paradeiro da varinha, dizendo que nunca a possuiu. Gellert Grindelwald ainda diz que Voldemort nunca, jamais, em hipótese alguma, teria a Varinha das Varinhas, que existem coisas que ele nunca seria capaz de entender. Gellert Grindelwald não sentiu nenhum medo de Voldemort, mesmo estando desarmado e completamente frágil. Não se intimidou diante dele, além disso, disse a Voldemort que a morte era bem-vinda. Então, aos 115 anos, Gellert Grindelwald, um dos maiores bruxos das trevas que já viveu, foi morto por Lord Voldemort na cela mais alta da prisão de Nurmengard. Durante os anos em que ficou preso, segundo Dumbledore, parece que Grindelwald reavaliou as suas ações e a sua revolução e sentia vergonha e remorso pelos horrores que ele e seus seguidores infligiram ao mundo mágico e também aos trouxas. Tendo em vista a ultimação do Grindelwald se negando a revelar o paradeiro da Varinha das Varinhas ao Voldemort, mentindo ao dizer que nunca a teve para impedir que o bruxo se apossasse de uma das relíquias, faz realmente parecer que ele havia se arrependido de seus crimes. No fim, foi possível entender que quando Grindelwald declara a Voldemort que estava o esperando, pois sabia que um dia ele viria e que o Lorde das Trevas nunca teria a varinha, que ele havia tido uma visão sobre isso. E de fato, o Voldemort nunca possuiu a Varinha das Varinhas. Essa foi a principal causa da sua derrota. Ele foi morto por isso, porque ele tentou matar o Harry, mas a varinha que pertencia ao Harry se negou a ferir o seu mestre, a matar o seu verdadeiro mestre. Então a maldição ricocheteou e o Voldemort morreu, porque já não tinha mais nenhum Horcrux que o prendia à terra. Essa foi a última visão de Gellert Grindelwald. Então é isso, meus bruxos, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer, de saber a história de Gellert Grindelwald. Eu fiz esse vídeo com o coração um pouco apertado, escrevi esse roteiro com o coração um pouco apertado, porque a trama do Grindelwald é muito legal, ela é muito boa, ela é muito política, então tava muito legal de fazer o roteiro, mas aí a gente chega no final de Segredos de Dumbledore ali, e a gente infelizmente só tem o que nós sabíamos em Relíquias da Morte, sobre o que era contado ali do mundo bruxo. Não temos nenhum detalhe do que aconteceu, infelizmente, porque os filmes de Animais Fantásticos não continuaram e nós não sabemos também se ele vai continuar. Eu sei que surgiram boatos de que os filmes estavam só pausados e iriam voltar, mas os próprios atores já declararam que esse barco já partiu, que eles acham que não vai mais acontecer. Enfim, eu me resumo aqui ao meu papel de fã e declaro que eu não faço ideia se eles vão continuar, não vão continuar, o que é uma pena, porque eu gostaria muito que eles pelo menos finalizassem a história e entregassem o que eles prometeram. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você gostou, deixa o like, comenta aqui. É sempre muito importante esse seu apoio pro Caldeirão Furado, beleza? A gente se vê no próximo episódio e até lá. Mal feito.